78 anos e ainda sinto o gosto amargo do medo na boca. Antes que o tempo me leve, preciso contar o que sufoquei por décadas. As paredes desta casa de repouso em São Paulo são testemunhas silenciosas do que nunca pude dizer em voz alta. Nasci em Jacarepaguá, interior do Mato Grosso, onde o céu parecia maior e as estrelas mais próximas. Nossa casa ficava no fim da rua de terra batida, uma construção simples de madeira que cheirava a café recém-coado pela manhã e a medo quando a noite caía. Meu pai, seu Antenor, era respeitado na cidade. Professor da única escola, conselheiro do padre, homem que sabia ler e escrever num lugar onde poucos tinham esta sorte. Os cumprimentos respeitosos nas ruas, os sorrisos nervosos dos mais pobres, o balançar de cabeça dos comerciantes, tudo isso construiu a muralha perfeita ao redor do monstro que habitava nossa casa. Mamãe morreu quando eu tinha 7 anos. Foi depois do parto do meu irmão que também não resistiu. Uma febre que começou lenta e terminou levando os dois. Lembro do caixão pequeno ao lado do grande, e das mãos de meu pai em meus ombros, apertando como garras enquanto o padre falava palavras que não conseguiam entrar em meus ouvidos. Agora somos só nós dois, Viviane, ele disse naquela noite, sentando na beira da minha cama. O cheiro de cachaça vinha dele como uma nuvem pesada. As primeiras semanas foram de silêncio e solidão. Eu arrumava a casa como mamãe tinha me ensinado. Lavava, passava, cozinhava o que podia com minhas mãos de criança. Nas noites de tempestade, me encolhia debaixo das cobertas, rezando para que o barulho da chuva cobrisse meus soluços. A cidade inteira me olhava com pena. Coitadinha da menina, diziam as senhoras na igreja. Tão novinha e já cuidando da casa. O que elas não sabiam era que cuidar da casa era a parte mais fácil do meu fardo. Foi numa noite de agosto, 3 meses depois do enterro. As cigarras cantavam lá fora e o calor grudava a camisola no meu corpo, o rangido da porta do meu quarto ainda ecoa em meus pesadelos. Você parece tanto com ela, murmurou, sentando na cama. Seus dedos contornaram meu rosto como se eu fosse uma boneca de porcelana prestes a ser quebrada. O que veio depois transformou aquela menina inocente em algo irreconhecível. A dor física se misturou à confusão, ao medo e à vergonha. Aprender a suportar em silêncio foi minha primeira lição de vida adulta. Dona Zulmira, nossa vizinha, me perguntou uma vez por que eu sempre usava mangas compridas mesmo no calor. Engoli o choro e inventei uma história sobre ter medo de me queimar no fogão a lenha. Ela balançou a cabeça, acreditando, todos sempre acreditavam nele, no professor exemplar que criava a filha sozinho. As noites se tornaram um pesadelo interminável. Os dias, um ensaio constante de normalidade. Aprendi a sorrir sem sentir, a responder perguntas sem dizer nada. E principalmente, aprendi que o silêncio pode ser mais pesado que qualquer grito. Agora, com as mãos trêmulas pela idade e pelo peso da história que carrego, sinto que não posso morrer sem contar. O médico diz que tenho pouco tempo. Talvez por isso a coragem finalmente tenha aparecido. Amanhã, minha neta traz o gravador. Não sei se terei força para dizer tudo, para abrir a porta daquele quarto escuro, onde deixei a menina que fui. Essa história precisa sair de dentro de mim, antes que vire pó junto com meus ossos. E enquanto a noite cai lá fora, tremo ao pensar no que vou revelar, não apenas sobre ele, mas sobre toda a cidade que escolheu não ver o que acontecia na casa do respeitado professor. O peso da noite aumenta enquanto me preparo para falar. Amanhã, o gravador vai capturar minha voz, mas hoje as palavras dançam como sombras ansiosas por sair. E entre essas sombras, uma ideia se precipita na minha mente, e se eu não fosse a única a ter uma história a contar? O aperto no meu peito aumenta, mas há algo mais, uma inquietação presa entre as lembranças. Se ao menos eu pudesse ter as forças para abrir os olhos e encarar a verdade. Mas a verdade está enraizada no passado, e o que aconteceu naquela casa de madeira não diz respeito apenas a mim. O sussurrar dos ventos cá fora parece me chamar para lembrar. E assim, mergulho mais fundo nas memórias, como quem se afunda em águas escuras, sem saber se há um fundo ou se vou afundar para sempre. Certa noite, enquanto me esforçava para pegar no sono, um barulho rompeu o silêncio habitual. Um estalo no corredor, como se alguém tivesse pisado deliberadamente sobre as tábuas de madeira, sussurrando promessas de segredos. Desci as escadas, o coração pulsando em um ritmo frenético que quase apaguei. Na penumbra, vi uma sombra se mover, e tudo ficou paralisado. Era ele,
meu pai, mas não parecia o homem de respeito que todos conheciam. A fumaça de cachaça pairava ao seu redor, mas havia algo mais, algo que não conseguia identificar. Um brilho nos olhos que não via há anos. Vive, vem aqui, murmurou, a voz trêmula como se estivesse chamando um espírito de um lugar distante. Aproximando-me, senti o medo escalar minha espinha. O que você está fazendo aqui, pai? Ao invés de responder, ele segurou algo em sua mão, um pedaço de papel. Através de uma febre de curiosidade, estiquei a mão. Leia, disse ele, como se a palavra fosse uma mágica. Desdobrei o papel e o mundo ao meu redor desmoronou. As palavras dançavam e se torciam, como se tivessem vida própria. E uma das frases se destacou como uma lâmina afiada. A verdade sobre sua mãe. A cada letra, uma onda de revelações me atingia. O que eu pensava que conhecia sobre mamãe se dissolveu. O problema de minha infância não residia numa mulher delicada, mas em algo muito mais sombrio. A descoberta de uma traição. Não era só ele, essa história ia além. A carta falava de um homem, um amante que minha mãe conhecia bem antes de se casar, um homem que me era familiar. Ele era amigo da família, eu disse, quase sem voz. O horror me paralisou. Amiga Viviane, corrigiu meu pai, a raiva tremendo no canto de sua voz. Ela não era bem quem você pensava. Eu sempre a protegi. Meu mundo, já frágil, virou um inferno em vida. O monstro não estava apenas na minha casa, mas dentro da minha história, enraizado em meus laços de sangue. E aquela sombra, que eu pensava que era amor, se revelava como um labirinto de mentiras. Agora, cada gesto carinhoso, cada palavra doce se tornavam armas de traição. Ele continuou, seus olhos ardendo. Em um segundo, todo o amor que eu sentira por ele se desvanecia, e a imagem de mamãe se tornava um eco distante. Por que não me disse antes? A dor do silêncio é mais cruel que qualquer verdade, eu gritei, sentindo que todas as paredes da casa desmoronavam. Porém, havia algo ainda mais perturbador. O que mais ele escondia? E o homem mencionado na carta? O que aconteceria na manhã seguinte, quando me sentasse diante do gravador, prestes a desenterrar verdades? Eu olhei para meu pai, e a ideia de um futuro sem mentiras se tornava ainda mais nebulosa. Enquanto a tinta da carta secava em minha mente, percebi que a história estava longe de acabar. Amanhã, teria não só que contar meu próprio sofrimento, mas também confrontar a traição que se enredava nos corações da cidade. A voz que eu pensava ter guardado para mim agora clamava por libertação, e no reflexo do meu olhar assombrado, a essência da verdade começou a se transformar. Uma nova tempestade se aproximava, e eu não sabia se estava pronta para suportá-la. Aquela noite parecia ter se vestido em um manto de trovoadas e sombras. As palavras de meu pai ainda reverberavam em meu ser, como se ecoassem nas paredes de madeira da casa. Estava na hora de você saber. E agora eu sabia. O pavor se misturava ao veneno da curiosidade, à medida que as revelações se desenrolavam em minha mente como um filme terrível que eu não conseguia parar de assistir. Por que não me disse antes? A dor do silêncio é mais cruel que qualquer verdade. A frase pairava no ar, um grito que escandalizava a tranquilidade da noite. Meu coração pulava em busca de respostas, e cada batida ressoava como um tambor chamando para o confronto. Enquanto eu lutava para processar a confusão em que minha vida se transformara, um ruído ecoou no fundo da casa. Uma batida estrondosa que quebrava o silêncio da madrugada, reverberando pelo corredor como se a casa estivesse viva, pulsando com uma dor que não era apenas minha. Levantei-me, mas o medo parecia colar-se aos meus pés. As paredes conheciam segredos, e eu estava prestes a descobrir mais um deles. Desci as escadas lentamente, a madeira sob meus pés rangendo como um lamento. A luz fraca da lâmpada na sala projetava sombras dançantes, e foi então que vi. A porta da despensa estava entreaberta, e uma figura se erguia na escuridão, espreitando como um lobo faminto. A luz revelou uma mulher. Seus olhos brilhavam com raiva e desespero. Você finalmente vai saber a verdade, Viviane, disse ela, sua voz gélida cortando o ar. Era Dona Zulmira, nossa vizinha, aquela senhora que parecia sempre saber tudo, mas que eu nunca imaginei que tivesse alguma ligação com minha história. O coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. Zulmira, a pergunta escapuliu dos meus lábios como um sussurro,
e eu ainda tremia de medo. Eu estou aqui para proteger você, mas você precisa ouvir. A história que você achava que conhecia não começa e termina com o seu pai. Suas palavras estavam carregadas de uma tensão que quase podia tocar. O tempo parecia se estender enquanto tirava um pedaço de papel do bolso, já amassado, como se tivesse sido guardado por anos. Eu quase gritei, mas ela impediu meu desespero. Essa carta, Viviane, é sobre sua mãe e aqueles que a cercavam. Ele não era o único que a traía. O homem que você achava que era amigo da família estava por trás de muito mais. Com um movimento brusco, ela desdobrou o papel e começou a ler, as palavras despedaçando a realidade que eu acreditava ter construído. Cada frase revelava um novo horror, alianças secretas, traições ocultas e um doce veneno que envenenou a memória da mulher que eu amava e perdi. Ela tinha irmãos, todos envolvidos num jogo de poder. A cada revelação, as peças do quebra-cabeça se encaixavam em um desenho distorcido e grotesco. O que eu pensava ser uma história de inocência e traição se transformava em um teatro de sombras, onde todos eram personagens em um drama sem fim. Sentindo o chão desmoronar sob meus pés, a imagem de meu pai se esfarelava em minha mente. Tudo o que eu achava que entendia estava prestes a ruir, e a ideia de me sentar diante do gravador na manhã seguinte parecia um pesadelo irreal. E então, com a luz trêmula refletindo no rosto tenso de Dona Zulmira, uma última verdade ameaçava emergir. O ar tornou-se pesado, e meu coração disparou. Você não é uma filha comum, Viviane. O relógio na parede parecia apressar o tempo, o sussurrar da minha própria história se elevando a um clamor ensurdecedor. A cada palavra de Dona Zulmira, o futuro se tornava mais nebuloso, e eu não sabia se estava preparada para o que fosse revelado. E assim, em meio a verdades que já não fazia ideia de como enfrentar, as sombras profundas de minha origem começaram a se desenrolar, prometendo um amanhecer de revelações que transformariam não apenas a minha história, mas toda a cidade que julgava conhecer. Viviane, você está pronta para saber quem realmente você é? A pergunta pairava no ar e naquele momento entendi que o que estava por vir poderia não só me revelar a verdade sobre minha mãe, mas reescrever toda a narrativa que eu pensava dominar. Viviane, você está pronta para saber quem realmente você é? A pergunta pairava no ar e eu percebi que era um divisor de águas. As palavras de Dona Zulmira reverberavam dentro da minha cabeça, trovejos de uma tempestade que se aproximava. O ar ficou denso, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando pela resposta. Antes que eu pudesse abrir a boca, um ruído ensurdecedor cortou a noite. A porta da frente da casa se abriu com um estrondo, e as tábuas de madeira rangiam como se estivessem protestando contra a invasão. No mesmo instante, uma sombra alta e robusta se projetou contra a luz, e um grito foi arrancado da minha garganta. A palavra saiu quase como um sussurro, mas a figura que se erguia na entrada não era meu pai, e a diferença era profunda e aterrorizante. Era um homem vestido com uma jaqueta de couro, o olhar fixo e ameaçador, e atrás dele, uma mulher que parecia tirada de uma pintura macabra, um rosto familiar, mas corrompido pela raiva. Os olhos dela brilhavam com um desdém que eu nunca esqueceria. Dona Zulmira, você não deveria ter falado. A voz do intruso era profunda, como um trovão rumorejante que provocava ecos dentro da casa. No mesmo instante, tudo o que havia acreditado estava prestes a desmoronar. O coração pulou em meu peito, e um frio percorreu minha espinha, ressoando a consoante de cada revelação que já tinha ouvido. Olhei para Dona Zulmira, e o horror estava estampado em seu rosto. O que é isso? Ele sorriu, mas não havia alegria em seus lábios. Eu sou parte da verdade que você tem medo de enfrentar, querida. E a sua mãe? Bem, ela tinha muitos segredos. Lá atrás, meu pai apareceu cambaleante, como um fantasma que finalmente encontrou um lugar para voltar. Sem querer, a revolta e o medo me deixaram paralisada. Incrédula, procurei por alguma explicação que tornasse sentido na confusão que minha vida havia se tornado. Você não deveria estar aqui, Renato. O nome ecoou na minha mente como uma canção agridoce. A lembrança de um amigo da infância, um homem que cresceu na mesma cidade que eu, um amigo que também havia desaparecido nas brumas do passado. O que isso significava? Não podia ser um acaso. Viviane, disse ele, a voz agora mansa, quase sedutora. Você precisa entender. A história da sua mãe é mais profunda do que você imagina.
Há mais neste jogo do que você, seu pai ou a dona Zulmira acreditam saber. Você, uma fraqueza crescente, ocupava o lugar da confusão, enquanto tentava voltar a mim mesma. Seu pai e eu, ele hesitou, a raiva obscurecendo sua expressão suave, tivemos uma rivalidade que vai além do que você pode imaginar. A sua mãe estava no centro. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O que você conhece como amor pode ter sido um veneno. Sentindo como se a terra sob meus pés estivesse se desintegrando, percebi que a revelação que tinha vindo até mim não era apenas sobre a traição da minha mãe, mas um labirinto de relações que iam muito além da traição. A raiva, o desprezo, tudo aquilo era parte de uma teia maior que afetara todos à minha volta. Questionei, uma centelha de coragem atravessava meu ser. Então você estará condenada a viver na escuridão. Viviane, respondeu Renato, seu olhar penetrante como um dardo. A cada palavra, uma nova camada da minha realidade se desnudava. Meus olhos se desviaram para Dona Zulmira, sua expressão de angústia e choque revelando que ela estava presa entre os dois mundos. Mas havia algo mais em seu olhar, um peso, uma culpa que a tornava um alvo na batalha pela verdade. Então tudo desmoronou. O silêncio da casa se quebrou com um novo grito, não o meu, mas algo, uma verdade irrefutável. Você não é quem você pensa que é, Viviane. As palavras sussurradas em meio ao caos ressoaram como um relâmpago na tempestade, e a noite ficou pesada com o que estava por vir. As sombras se sobrepunham ao que considerava minha vida, e a realidade dançava em uma espiral de incertezas. A luta pela verdade apenas começara, e eu estava prestes a me deparar com os segredos que me vinculavam a esse jogo mortal que eu não sabia que jogava. A luz da sala piscou, e no fundo, a porta do passado se abria novamente, prometendo mais revelações. Quais segredos enterrados no tempo estavam prestes a emergir? E acima de tudo, quem mais estava envolvido neste labirinto de dor e traição? A noite pulsava, e eu estava prestes a descobrir o verdadeiro peso de ser a filha da minha mãe. Os olhos de Dona Zulmira brilhavam com um misto de preocupação e determinação. Mas antes que eu pudesse processar mais daquelas palavras, uma explosão retumbou lá fora, estilhaçando o silêncio da madrugada. As janelas vibraram, e o coração disparou em meu peito, gritando para eu me afastar, mas a curiosidade me prendeu. A tensão tomou conta do ambiente. O mundo fora da casa parecia em chamas, e uma sensação de iminente desgraça pairava no ar, como uma neblina densa que não permitia clareza. Você precisa entender, Viviane, tudo o que aconteceu na nossa cidade não é apenas pessoal. É uma guerra que começou muito antes de você nascer, disse Dona Zulmira, a voz agora firme como aço. Gritei, a frustração atingindo seu pico. Qual é o verdadeiro significado disso tudo? O que tem a ver com minha mãe? E no meio da confusão, com um fútil desejo de descobrir respostas, um novo grito ecoou na névoa da noite, era o barulho de passos pesados, acelerando na direção da casa, um arrastar de pés que fazia o chão tremer. As sombras fora da porta se contorciam, como se também quisessem entrar. Meu pai exclamou, a voz tremendo. Mas já era tarde. A porta principal se abriu com um estrondo, e uma figura robusta irrompeu pela entrada, seus olhos inflamados de raiva e desespero. Era um homem de feições familiares, mas eu não consegui conectar os pontos. Ele tinha um semblante perturbadoramente parecido com o meu pai. Ele rugiu, empurrando meu pai para o lado. Acha que não sei do que vocês estão fazendo? A voz daquele homem era como um trovão, e as palavras reverberaram pela casa. O mundo parou. O caos no interior da casa congelou. O homem, que agora percebi ser Alberto, meu tio, irmão do meu pai, espreitava o passado sobre os ombros da minha infância, uma sombra que se erguia do abismo. Você não deveria estar aqui, Alberto, meu pai balbuciou, a voz cheia de tensão. Mas eu sou a parte mais vital. A verdade está comigo. Ele se virou para mim, e no momento em que suas palavras chegaram a mim, uma corrente de memória se desfez em flashes dolorosos, e tudo fez sentido. A rivalidade entre pai e tio, os sussurros entre adultos, a sensação de estarmos sempre sendo observados. O que meu tio sabia era a raiz de todo o horror que eu carregava. Era como se cada fragmento de dor se unisse em um grito agudo, abrindo uma fenda profunda em meu peito. A história da sua mãe, Viviane, não é apenas sobre perda e traição. É a razão pela qual nossa família se despedaçou. Com um movimento rápido, Alberto puxou algo do bolso, um envelope desgastado.
Minhas mãos tremiam enquanto pegava o envelope. As palavras que ali estavam poderiam condenar ou libertar, mas o que mais me aterrorizava era a ideia de que a verdade fosse ainda mais cruel do que qualquer mentira. Que tipo de relação existia entre sua mãe e eu? Ele continuou, com raiva escondida entre os dentes. A neblina da confusão tornou-se opaca ao redor de mim e a verdade ameaçava engolir tudo o que eu sabia. E com um empurrão de força e medo, meu mundo estava prestes a explodir num show de revelações devastadoras. As paredes da casa pareciam estar escutando. Palavra após palavra, a história não apenas começava a surgir, mas ameaçava transformar todos os laços que acreditava conhecer. Olhei para os rostos ao meu redor, especialmente o de meu pai, cuja expressão era uma mistura de desespero e conflito. A cada instante, as sombras criavam formas, emaranhando-se na escuridão e revelando uma verdade muito mais íntima, muito mais perigosa. Um novo grito ecoou na noite, mas não era comum. Avisou Dona Zulmira, seus olhos arregalados de terror. Eu já sabia, o verdadeiro peso do passado estava vindo em direção a mim. E a tempestade que eu aguardava estava prestes a desabar, levando tudo com ela. O que estava prestes a acontecer se desenrolou como uma tempestade em uma noite tranquila. O homem à frente, que era meu tio, olhava para mim com uma intensidade quase sufocante. Seus olhos refletiam as sombras de segredos enterrados. Mas antes que eu pudesse absorver suas palavras, um estrondo violento ressoou do lado de fora, fazendo a casa tremer como se um furacão estivesse prestes a engolir tudo. A porta da sala se abriu lentamente, escorregando entre as tábuas parecendo um sepulcro. Um vento gélido invadiu o ambiente, e uma figura apareceu na entrada. Era um homem que nunca pensei que veria novamente. O grito escapuliu dos meus lábios com incredulidade. Era Jorge, meu primo, que havia desaparecido anos atrás, alguém que todos acreditavam estar perdido para sempre. Viviane, é hora de você entender a verdade, ele disse, a voz ecoando como um lamento. A expressão em seu rosto denunciava dor e um desespero que devorava seus traços. Sua mãe estava tentando me proteger. Os olhares ansiosos se voltaram para ele com a mesma intensidade que uma fresca brisa arrasta as folhas ao chão. Era um momento em que o mundo ao meu redor se desfazia em mil pedaços. Jorge tomou um passo à frente. E eu fui quem ficou à sombra desse jogo, o peão que sabe demais, mas que não tem controle sobre sua própria vida. Os ecos das palavras de Jorge reverberavam em minha mente, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover com uma força própria. Cada palavra carregava o peso de anos de segredos. Eu berrai, a mistura de ciúmes e temor preenchendo meu ser. Saindo da penumbra, as sombras ao seu redor começaram a tomar forma, revelando uma mulher que eu reconheci instantaneamente. Era Isabelle, outra figura do passado que pensei ter ficado para trás. A mulher que tinha carregado o fardo da dor e da traição. Eu estava aqui, Viviane. Eu sempre estive, ela disse, a voz suave mas intensa. E a vida da sua mãe não ia além de ser um reflexo das decisões de outros. Enquanto as palavras de Isabelle penetravam em meu coração, uma torrente de emoções tomou conta de mim. As memórias de minha mãe surgiram, não mais como uma imagem inabalável, mas como uma mulher que tinha suas próprias batalhas, suas fraquezas, o mesmo sangue que corria nas minhas veias pulsando como um tambor. Viviane, disse Jorge, agora com a voz segura, nós todos estávamos ligados a algo muito maior. O homem que a sua mãe amava, o que causou a divisão em nossa família, não era apenas um amante. Um frio cortante atravessou meu corpo. O entendimento começava a emaranhar-se em meu íntimo, como uma teia de aranha que brilha ao sol, mas que pode colidir e te prender em suas garras. Viviane, você é herdeira dessa verdade, do que quer que isso signifique. Você carrega a essência de algo que vai além de nós, um legado que pode mudar o curso de tudo o que conhecemos. E assim, no calor do momento, um silêncio carregado tomou conta do ambiente. As sombras se espessaram, cada rosto ao meu redor refletindo o impacto do que fora revelado. Todos os olhos esperavam a minha resposta, sabendo que um simples sim ou não poderia fazer a balança do destino pender para lado algum. Então, antes que eu pudesse absorver a profundidade dessas revelações, a casa estremeceu com uma nova força. O chão começou a vibrar, e o teto acima de nós começou a ranger como se estivesse em fuga de um destino sombrio. Eu gritei, e a resposta chegou com um eco aterrador: a tempestade havia se acumulado, e a verdade liberada não viria sem um preço.
As luzes piscaram novamente, e no centro do turbilhão de sentimentos e revelações, uma sombra se ergueu lá fora. Não era apenas a tempestade que se aproximava, mas também algo muito mais ameaçador, um espectro do passado que estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. Gritou Ricardo, seus olhos buscando fervorosamente os meus. Quem você realmente é? Não podemos mais nos esconder. A pergunta estava pairando no ar, e a verdadeira natureza das conexões que tínhamos se tornava um labirinto impossível de desviar. E nu dentro de mim, uma certeza crescia: a batalha não era apenas pela verdade, mas por minhas próprias raízes. As palavras de Jorge ecoavam em minha mente como um tambor, cada batida fazendo meu coração acelerar mais e mais. Era uma verdade que me martelava, uma sensação densa que preenchia toda a sala. O que quer que estivesse escondido, não era apenas um fardo para mim, mas uma herança pesada, uma herança de segredos que poderia incendiar tudo ao meu redor. Mas o tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto o clima tenso ao nosso redor se tornava insuportável. A tempestade lá fora rugia, e eu sentia que todos os meus medos estavam prestes a se materializar de alguma forma. Querendo ou não, a verdade estava vindo até mim, empurrada pela corrente do que nunca soube. De repente, uma figura emergiu das sombras na entrada. As luzes piscavam e, por um momento, pensei que era uma ilusão criada pelo meu próprio medo. Mas era real. Um rosto que eu conhecia bem, mas que achava impossível que estivesse ali, era minha mãe. Apenas parecia mais jovem, com o mesmo olhar que eu conhecia, mas agora envolto em uma aura de mistério e dor. Viviane, sua voz era um sussurro cheio de saudade, mas também de urgência. O chão sob meus pés tremeu. Meus pulmões ficaram vazios, incapazes de processar o que via. Eu vim lhe avisar. Avisar sobre a verdade que você precisa saber. Mas mamãe. Minha voz saiu como um grito sufocado entre lágrimas. O entrave entre ela e o passado parecia resoluto, um eco das memórias colhidas que nunca vivi. Não, não assim, ela disse, uma sombra de dor cruzando o rosto que se desenhava à minha frente. Eu não fui embora, estive sempre aqui. E naquele momento, uma onda de visões tomou conta da sala. O espaço pareceu girar, e as palavras e as sombras de Jorge se entrelaçaram ao meu redor. Cada imagem revelava um segredo, uma história não contada que cobria a cidade como uma neblina de medo. O homem que amava estava próximo, mulheres e homens que eram parte de um quebra-cabeça maior, muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, e tudo estava conectado a decisões feitas nas sombras à minha volta. Eles não querem que você veja isso. O maníaco que está atrás de você agora, ele não é só um amigo, ele é a chave para algo mais profundo. A revelação de que meu passado estava firmado ali, no meio da tempestade, me atravessou como uma punhalada. Um grito se formou na minha garganta, mas foi interrompido por outra batida violenta na porta. A casa não apenas tremeu, mas parecia gritar como um espírito inquieto. Pulei em direção à entrada, mas antes que pudesse tocar a maçaneta, Alberto deu um passo para frente, um olhar de desespero nos olhos. Saia, mas já era tarde. Um estrondo paralisou o ambiente e a porta se arremessou para o lado, revelando um homem de capa escura e um olhar que exalava ira. Os contornos de seu rosto eram familiares, lembranças encadeadas de um passado que eu não conseguia desvendar. O homem que se apresentou diante de nós com um sorriso sardônico não era apenas qualquer um. Olá, Viviane. E no som de sua voz, com o sotaque que conhecia bem, eu percebi que a verdade que ele trazia ia muito além de uma simples revelação, era uma condenação. O coração disparou, e a realidade parecia querer se despedaçar. Era Ricardo, meu melhor amigo, cujo vínculo sempre havia sido sinônimo de confiança. Agora, ele se transformava no centro de uma tempestade de traições. Você não pode imaginar o que está prestes a descobrir, ele insinuou, com um jogo de palavras pesado como um prenúncio de tempestade. Essa cidade não é o que parece. E você é uma peça na qual muitos desejam colocar as mãos. A sua mãe, você não está falando sério, respondi, a incredulidade pesando em cada palavra. Liberdade, meu amor. Ao pronunciar aquelas palavras, algo dentro de mim partiu. A conexão que sempre pensei inabalável agora estava fraturada, como vidro sob pressão.
Ele não era o aliado que sempre imaginei, mas um traidor disfarçado, alguém que estava jogando um jogo muito mais perigoso do que eu sabia. E assim, no calor do momento, a luz da sala se apagou, engolindo tudo em escuridão. As vozes se tornaram ecos distantes, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um clarão ofuscante tomou conta da sala e tudo o que conhecia virou poeira nas sombras. Quando os olhos, novamente se ajustaram à luz, percebi algo devastador: Ricardo não estava sozinho. Ele havia trazido consigo não apenas a revolução em forma de revelação, mas uma fila de pessoas, todas conhecidas, amigos e aliados que gradualmente se transformaram em inimigos. Viviane, a escolha é sua. A verdade ou o silêncio, Ricardo sussurrou, e as palavras reverberaram ecoando em cada canto da casa. As linhas entre amigos e inimigos se tornaram uma confusão, e no centro desse furacão de confusões, eu sabia que as respostas não estavam apenas em como lidaria com as revelações, mas em como decifraria as intenções sombrias que agora dançavam ao meu redor. No instante em que as luzes voltaram, a verdade tornava-se um labirinto a ser percorrido. Ao encarar o olhar de cada um ali, percebi que os segredos estavam mais entrelaçados do que jamais poderia imaginar. E com um último olhar para a sombra de minha mãe, a certeza se consolidava dentro de mim: nenhuma verdade permanece oculta para sempre. A luz da sala piscou novamente, e o tempo parecia escorregar entre os dedos, como areia fina. Cada instante se arrastava, cheia de consequências, enquanto o caos se desdobrava ao redor de nós. Enquanto Ricardo e Alberto trocavam olhares carregados, uma tensão crescente permeava o ar, o tipo de tensão que você sente antes de um raio atingir o solo. O que estava prestes a acontecer se desenrolou como uma tempestade em uma noite tranquila. O homem à frente, que era meu tio, olhava para mim com uma intensidade quase sufocante. Seus olhos refletiam as sombras de segredos enterrados. Mas antes que eu pudesse absorver suas palavras, um estrondo violento ressoou do lado de fora, fazendo a casa tremer como se um furacão estivesse prestes a engolir tudo. A porta da sala se abriu lentamente, escorregando entre as tábuas parecendo um sepulcro. Um vento gélido invadiu o ambiente, e uma figura apareceu na entrada. Era um homem que nunca pensei que veria novamente. O grito escapuliu dos meus lábios com incredulidade. Era Jorge, meu primo, que havia desaparecido anos atrás, alguém que todos acreditavam estar perdido para sempre. Viviane, é hora de você entender a verdade, ele disse, a voz ecoando como um lamento. A expressão em seu rosto denunciava dor e um desespero que devorava seus traços. Sua mãe estava tentando me proteger. Os olhares ansiosos se voltaram para ele com a mesma intensidade que uma fresca brisa arrasta as folhas ao chão. Era um momento em que o mundo ao meu redor se desfazia em mil pedaços. Jorge tomou um passo à frente. E eu fui deixado fora desse jogo, o peão que sabe demais, mas que não tem controle sobre sua própria vida. Os ecos das palavras de Jorge reverberavam em minha mente, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover com uma força própria. Cada palavra carregava o peso de anos de segredos. Eu berrei, a mistura de ciúmes e temor preenchendo meu ser. Saindo da penumbra, as sombras ao seu redor começaram a tomar forma, revelando uma mulher que eu reconheci instantaneamente. Era Isabelle, outra figura do passado que pensei ter ficado para trás. A mulher que tinha carregado o fardo da dor e da traição. Eu estava aqui, Viviane. Eu sempre estive, ela disse, a voz suave mas intensa. E a vida da sua mãe não ia além de ser um reflexo das decisões de outros. Enquanto as palavras de Isabelle penetravam em meu coração, uma torrente de emoções tomou conta de mim. As memórias de minha mãe surgiram, não mais como uma imagem inabalável, mas como uma mulher que tinha suas próprias batalhas, suas fraquezas, o mesmo sangue que corria nas minhas veias pulsando como um tambor. Viviane, disse Jorge, agora com a voz segura, nós todos estávamos ligados a algo muito maior. O homem que a sua mãe amava, o que causou a divisão em nossa família, não era apenas um amante. Um frio cortante atravessou meu corpo. O entendimento começava a emaranhar-se em meu íntimo, como uma teia de aranha que brilha ao sol, mas que pode colidir e te prendeu em suas garras. Viviane, você é a herdeira dessa verdade, do que quer que isso signifique. Você carrega a essência de algo que vai além de nós, um legado que pode mudar o curso de tudo o que conhecemos.
E assim, no calor do momento, um silêncio carregado tomou conta do ambiente. As sombras se espessaram, cada rosto ao meu redor refletindo o impacto do que fora revelado. Todos os olhos esperavam a minha resposta, sabendo que um simples sim ou não poderia fazer a balança do destino pender para lado algum. Então, antes que eu pudesse absorver a profundidade dessas revelações, a casa estremeceu com uma nova força. O chão começou a vibrar, e o teto acima de nós começou a ranger como se estivesse em fuga de um destino sombrio. Eu gritei, e a resposta chegou com um eco aterrador: a tempestade havia se acumulado e a verdade liberada não viria sem um preço. As luzes piscaram novamente, e no centro do turbilhão de sentimentos e revelações, uma sombra se ergueu lá fora. Não era apenas a tempestade que se aproximava, mas também algo muito mais ameaçador, um espectro do passado que estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. Gritou Ricardo, seus olhos buscando fervorosamente os meus. Quem você realmente é? Não podemos mais nos esconder. A pergunta estava pairando no ar, e a verdadeira natureza das conexões que tínhamos se tornava um labirinto impossível de desviar. E nu dentro de mim, uma certeza crescia: a batalha não era apenas pela verdade, mas por minhas próprias raízes. As palavras de Jorge ecoavam em minha mente como um tambor, cada batida fazendo meu coração acelerar mais e mais. Era uma verdade que me martelava, uma sensação densa que preenchia toda a sala. O que quer que estivesse escondido, não era apenas um fardo para mim, mas uma herança pesada, uma herança de segredos que poderia incendiar tudo ao meu redor. Mas o tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto o clima tenso ao nosso redor se tornava insuportável. A tempestade lá fora rugia, e eu sentia que todos os meus medos estavam prestes a se materializar de alguma forma. Querendo ou não, a verdade estava vindo até mim, empurrada pela corrente do que nunca soube. De repente, uma figura emergiu das sombras na entrada. As luzes piscavam, e por um momento, pensei que era uma ilusão criada pelo meu próprio medo. Mas era real. Um rosto que eu conhecia bem, mas que achava impossível que estivesse ali, era minha mãe. Apenas parecia mais jovem, com o mesmo olhar que eu conhecia, mas agora envolto em uma aura de mistério e dor. Viviane. Sua voz era um sussurro cheio de saudade, mas também de urgência. O chão sob meus pés tremeu. Meus pulmões ficaram vazios, incapazes de processar o que via. Eu vim lhe avisar. Avisar sobre a verdade que você precisa saber. Mas mamãe. Minha voz saiu como um grito sufocado entre lágrimas. O entrave entre ela e o passado parecia resoluto, um eco das memórias colhidas que nunca vivi. Não, não assim, ela disse. Uma sombra de dor cruzando o rosto que se desenhava à minha frente. Eu não fui embora, estive sempre aqui. E naquele momento, uma onda de visões tomou conta da sala. O espaço pareceu girar, e as palavras e as sombras de Jorge se entrelaçaram ao meu redor. Cada imagem revelava um segredo, uma história não contada que cobria a cidade como uma neblina de medo. O homem que amava estava próximo, mulheres e homens que eram parte de um quebra-cabeça maior, muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, e tudo estava conectado a decisões feitas nas sombras à minha volta. Eles não querem que você veja isso. O maníaco que está atrás de você agora, ele não é só um amigo. Ele é a chave para algo mais profundo. A revelação de que meu passado estava firmado ali, no meio da tempestade, me atravessou como uma punhalada. Um grito se formou na minha garganta, mas foi interrompido por outra batida violenta na porta. A casa não apenas tremeu, mas parecia gritar como um espírito inquieto. Pulei em direção à entrada, mas antes que pudesse tocar a maçaneta, Alberto deu um passo para frente, um olhar de desespero nos olhos. Saia, mas já era tarde. Um estrondo paralisou o ambiente e a porta se arremessou para o lado, revelando um homem de capa escura e um olhar que exalava ira. Os contornos de seu rosto eram familiares, lembranças encadeadas de um passado que eu não conseguia desvendar. O homem que se apresentou diante de nós com um sorriso sardônico não era apenas qualquer um. Olá, Viviane. Meu mundo estava desmoronando. O homem que eu achava estar do meu lado em toda a minha vida, não era um amigo, mas a peça central de uma trama que havia sido tecida com mentiras e intrigas, mas uma velha sombra do passado. Eu estava prestes a desmoronar, quando algo dentro de mim acendeu.
O calor daquela tensão me aquecia, me transformando em pura adrenalina. Ah, querida, o que eu sempre quis, o que todos querem: poder. O desespero tomou conta do ambiente. Jorge e os outros olhavam, batalhavam para saber como reagir àquela revelação. Cada um ali sabia agora que as amarras que nos prendiam não eram apenas as da história da minha mãe, mas um destino muito mais profundo que ressonava em cada um de nós. O vento lá fora uivava, e enquanto o desconhecido revelava sua identidade, a única coisa que eu sabia era que não podia ficar parada. O jogo tinha mudado. A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Você não entende quem eu sou. Gritei, sabendo que o que estava em jogo não eram apenas segredos, mas o futuro que me era destinado. E com essas palavras, senti que nada seria como antes. O passado e o futuro interligavam-se neste momento crucial. As sombras dançavam em volta de nós e uma tempestade se avizinhava, deixando claro a batalha pela verdade estava apenas começando. As paredes da casa pulsavam com atenção, como se a própria madeira estivesse vivendo um momento de apneia. O coração martelava em meu peito, e a realidade parecia se desvanecer com cada palavra que Alberto proferia. Os segredos pairavam no ar, pesados como uma tempestade prestes a romper. Não havia retorno, a porta do passado estava escancarada, e tudo o que sabia estava prestes a mudar. A luz da sala piscou novamente, como se hesitasse em testemunhar a verdade iminente. Um novo grito surgia lá fora, mas não era o que esperávamos. A batida na porta da frente se intensificou, um som explosivo que reverberou entre os corredores como um aviso. Dona Zulmira gritou, mas já era tarde demais. A porta se abriu violentamente, e uma sombra imponente entrou. Era uma figura familiar, mas macabra em sua apresentação. O homem que despontou na entrada era Ricardo, o melhor amigo de meu pai, e tinha um olhar que enviesava entre desespero e ira. O que fazia ali? A tensão crescia, e minha mente tentava conectar os fios soltos das revelações que ainda não tinham se apresentado plenamente. Eu sabia que o jogo tinha começado, disse Ricardo, seus olhos ardendo em um misto de determinação e pavor. Perguntei, sentindo meu corpo ceder sob o peso do que estava à espreita. É sobre sua mãe. Ela não é quem você sempre soube. Há muito mais em sua história do que você e seu pai compartilharam. Pessoa alguma poderia imaginar as alianças secretas, as trapaças. Ele se virou para Alberto, e o desprezo em seu olhar era como uma lâmina afiada. Você nunca deveria ter deixado isso sair, você sabe. Uma onda de incredulidade me assolou. As peças do quebra-cabeça dançavam, mas eu não havia conseguido descobrir qual era a imagem completa. Que alianças! Ricardo respirou fundo. Quando sua mãe se casou, fez um pacto. Ele forçou um sorriso triste. Ele sempre foi mais que isso. Poderia tente ver isso de uma forma muito mais clara, Viviane. Alberto interveio, sua voz esganiçada com a urgência de uma descoberta. O homem mencionado na carta e a suposta proteção que ele significou não são alucinações. Foi como se uma lâmpada acendesse nos recessos da mente. Meu corpo estremecia, e a visão de meu passado mais leve escureceu em uma espiral de desespero. Me perguntei, quase se transformando em um lamento desgastante. Como vocês podem achar que isso é verdade? Naquele momento, a resposta que eu jamais esperaria foi revelada, como uma fonte brotando de uma fissura na terra. A revelação pulsava em meu ouvido, cada palavra ressoava como um eco distante e aterrador. Vivi, você é a chave para algo que se estendeu por décadas. O que sua mãe fez não só mudou seu destino, mas semeou sementes que sequer imaginamos. Ricardo disse, sua voz agora tingida de uma urgência palpável. Gritou meu pai, impedindo qualquer brilho de esperança antes que eu conseguisse entendê-la, mas sua proteção soava frágil e patética em comparação à revelação que se desdobrava. No instante seguinte, o som de vidros quebrando e algo avançando brusco entrelaçou-se à nossa realidade. Um bêbado, despejando uma bolsa de segredo, caos e intenções sombrias, trouxe tudo ao chão. Foi uma explosão. O cheiro de pólvora misturado com o palpite do que estava por vir subiu com um estalo, revelando que o verdadeiro horror ainda estava a caminho. E eu percebi que todos os laços, as memórias e a verdade estabelecida estavam prestes a se desmantelar em pedacinhos. E mesmo enquanto tudo se tornava um turbilhão,
Uma nova dor começava a crescer no fundo de minha alma, prometendo não apenas desvelar quem eu realmente era, mas minar o que restava da imagem que cultivava sobre a família que um dia conheci. E no relâmpago de um momento, enquanto o fogo se aproximava, uma sombra se destacou nas chamas, suplicando novamente que eu descobrisse quem realmente fazia parte da minha história. As paredes da casa pulsavam com atenção, como se a própria madeira estivesse vivendo um momento de apneia. O coração martelava em meu peito, e a realidade parecia se desvanecer com cada palavra que Alberto proferia. Os segredos pairavam no ar, pesados como uma tempestade prestes a romper. Não havia retorno, a porta do passado estava escancarada, e tudo o que sabia estava prestes a mudar. A luz da sala piscou novamente, como se hesitasse em testemunhar a verdade iminente. Um novo grito surgia lá fora, mas não era o que esperávamos. A batida na porta da frente se intensificou, um som explosivo que reverberou entre os corredores como um aviso. Dona Zulmira gritou, mas já era tarde demais. A porta se abriu violentamente, e uma sombra imponente entrou. Era uma figura familiar, mas macabra em sua apresentação. O homem que despontou na entrada era Ricardo, o melhor amigo de meu pai, e tinha um olhar que enviesava entre desespero e ira. O que fazia ali? A tensão crescia, e minha mente tentava conectar os fios soltos das revelações que ainda não tinham se apresentado plenamente. Eu sabia que o jogo tinha começado, disse Ricardo, seus olhos ardendo em um misto de determinação e pavor. Perguntei, sentindo meu corpo ceder sob o peso do que estava à espreita. É sobre sua mãe, ela não é quem você sempre soube. Há muito mais em sua história do que você e seu pai compartilharam. Pessoa alguma poderia imaginar as alianças secretas, as trapaças. Ele se virou para Alberto, e o desprezo em seu olhar era como uma lâmina afiada. Você nunca deveria ter deixado isso sair, você sabe. Uma onda de incredulidade me assolou. As peças do quebra-cabeça dançavam, mas eu não havia conseguido descobrir qual era a imagem completa. Que alianças! Ricardo respirou fundo. Quando sua mãe se casou, fez um pacto. Ele forçou um sorriso triste. Ele sempre foi mais que isso. Poderia tente ver isso de uma forma muito mais clara, Viviane. Alberto interveio, sua voz esganiçada com a urgência de uma descoberta. O homem mencionado na carta, e a suposta proteção que ele significou, não são alucinações. Foi como se uma lâmpada acendesse nos recessos da mente. Meu corpo estremecia, e a visão de meu passado mais leve escureceu em uma espiral de desespero. Me perguntei, quase se transformando em um lamento desgastante. Como vocês podem achar que isso é verdade? Naquele momento, a resposta que eu jamais esperaria foi revelada, como uma fonte brotando de uma fissura na terra. A revelação pulsava em meu ouvido, cada palavra ressoava como um eco distante e aterrador. Vivi, você é a chave para algo que se estendeu por décadas. O que sua mãe fez não só mudou seu destino, mas semeou sementes que sequer imaginamos, Ricardo disse, sua voz agora atingida de uma urgência palpável. Gritou meu pai, impedindo qualquer brilho de esperança antes que eu conseguisse entendê-la, mas sua proteção soava frágil e patética em comparação à revelação que se desdobrava.